Boa noite, Lucinéia. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Ei, Inácia. Keila. Sim, amiga, tô aqui. Olá! Ai, amiga. Vamos esperar o pessoal. Já tem aí bastante gente entrando. Vamos Eu vi o esperar meu mais algumas filho aí, o pessoas. meu filho. Tem um gato aí. Acho que viu um gatinho. Ei, Val! Ui, Vilene A entrou, Val bacana. Isso, muito Legal. bom. As pessoas estão conseguindo nos ouvir e nos enxergar bem. A visualização da live tá bacana. Gostaria que vocês sinalizassem para a gente, para aí sim a gente começar com a nossa conversa aqui a respeito da educação especial em tempos de coronavírus. Tá legal a visualização? Valmeide, eu vi que a Inácia está aí também, nos assistindo. Muitos coraçõezinhos acenando aí. E aí, pessoal, a visualização tá bacana? Em tempos de coronavírus, a gente fica com saudade até de quem está perto. Quem dirá quem está longe, né, amiga? Que saudade de Bem isso. você. Bem isso. Vontade de abraçar as Mas, pessoas e não pode. mas quando a gente ama, nem a distância separa, né? E estamos aí Verdade. juntos, o mundo deu voltas e voltas e voltas, e estamos nós aqui de novo, juntas. Amizade verdadeira é assim. Isso. A Nem o Regiane tempo, nem disse a que distância. tá tudo bem. É verdade. Nem o tempo, nem a distância. A Melhorou o Regiane disse que a som? imagem está perfeita, a Val disse que o som está melhorando. Então, vamos começar, né, Keila? Keila, eu gostaria, Bora. antes da gente começar mesmo o assunto, que o tema dessa live de hoje é educação especial em tempos de coronavírus. Eu sou a Alecimada Beija-Flor, né? Muitos aí que estão entrando já me conhecem. Estou vendo aí alguns novatos que estão chegando. Fico feliz, Eu muito tô vendo os feliz. parceirinhos da rede pública aqui. A Cida entrou ali agora. Ah, Muito legal. que bom. Bacana. Que bom que estão conhecendo a Beija-Flor. A Beija-Flor é um espaço de atendimento, né, terapêutico, tanto da parte fonoaudiológica quanto da parte psicopedagógica. E em tempos de coronavírus, nós não estamos efetivamente atendendo, mas a gente procura ofertar ao nosso público e às pessoas, né, no geral, informações que são importantes, ofertar o diálogo e tudo mais. Eu convidei a Keila para estar nessa live hoje, porque a Keila é uma pessoa muito especial para mim, ela sabe disso. Ó, a Gabi acabou de entrar. Ei, Gabi! A Keila é uma pessoa muito especial para mim, e além dela ser uma pessoa especial, ela é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre o assunto que nós estamos evidenciando hoje. Keila, então vou deixar a palavra com você para você dar as boas-vindas aí, depois a gente começa com o nosso diálogo aqui. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Então, eu sou a professora Keila, tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Achei muito bacana essa iniciativa aí da Beija-Flor. Parabéns, meninas. Vocês mais uma vez aí saindo na frente, muito legal. Eu sou aí sou do Espírito Santo, mas eu moro aqui em Jacareí, no estado de São Paulo, e aqui eu sou professora em duas redes. Sou professora numa rede privada, na rede privada, sou professora concursada da educação infantil, mas atualmente eu trabalho com a educação especial. Já vou aí para o meu 6º ano com a educação especial. E na rede privada, trabalho numa rede privada que é a nível Brasil, trabalho numa turma regular de primeiro aninho. Estamos aqui, não tenho todas as respostas, mas vamos aqui fazer um diálogo bacana, quem sabe trazer aí algumas ideias, algumas sugestões para trabalhar aí com as crianças nesse tempinho de coronavírus que não tá fácil para ninguém. A E gente é isso. costuma dizer que na Beija-Flor que vamos crescer juntos. Então, essa é Isso, a com ideia. certeza. Ninguém tem a resposta para tudo, né? Por mais que a gente estude, se capacite, não Sim. existe uma resposta para tudo. Mas nós estamos na busca
por adaptações, por reconstruções, por inserções de novos projetos e novas ideias dentro desse âmbito que é tão complicado, né, que é a educação. Complicado que eu falo no sentido de que, nossa, é uma gama de questões, é uma situação são várias situações que a gente enfrenta aí no dia a dia, mas que a gente sabe, nós que trabalhamos com a educação, que ela é a única capaz de transformar as pessoas para assim transformar o mundo, né? Então, vamos lá, Keila. Esse contexto que nós estamos vivendo hoje não está sendo fácil, né? A gente tem passado por muitas dificuldades, essa coisa de nós estarmos dentro de casa não é tanto o problema, mas a questão de nós não podermos fazer trocas com outras pessoas e nem frequentar outros ambientes. Essa questão da limitação do lazer. O problema não é você deixar de sair, de ir à rua, mas a questão está na limitação do lazer. E quando se trata de crianças, isso é um agravante, porque uma criança o tempo todo, você não tem como estar entretendo a criança o tempo todo, e a dinâmica de uma escola, nós pais leigos, né, vou me colocar no lugar de quem não atua na área da educação e não tem esse conhecimento, né, nós pais leigos não conseguimos estabelecer uma rotina como a rotina de uma escola. A gente pode, sim, estabelecer uma rotina de estudos, preparar um ambiente para isso, mas não ser escola. Nós não somos escola. A família não é escola, né? Quem é escola são os professores. É uma outra instituição também de educação, mas a nossa é uma instituição de educação do lar, né? Nós estamos no lar no dia a dia. E nesse período, uma coisa que são várias as inquietações que surgem, né? Nós já fizemos outras lives a respeito de algumas questões, mas uma delas, uma das inquietações que surgiram foi a questão da educação especial. Se nós temos crianças né, que a gente já acompanha normalmente, e é complicado a gente fazer essa nova rotina, essa nova vida deles dentro de casa, imagina aí os pais com crianças com necessidades educativas especiais, porque a expectativa é uma coisa e a realidade é outra totalmente diferente. Fala um pouquinho pra gente com relação a isso, Keila. Como que você está vendo essa realidade no âmbito dessa questão da educação especial? Então, é muito difícil, assim, para os pais, né? A criança, ela estava ali envolvida na escola, ela tinha ali dentro da escola o acompanhamento do professor, algumas instituições ainda têm professor especialista da educação especial, ela tem o atendimento no contraturno, tem os especialistas que acompanham essa criança, tem o TO, tem o psicopedagogo, tem o fono. Muitas vezes a criança com necessidades especiais, ela tem diversas terapias, diversos atendimentos, e nesse momento, de repente, ela perdeu tudo isso. Então, o pai está se vendo dentro de casa com seu filho, e sem a escola, e sem as terapias, sem esses acompanhamentos todos, isso provavelmente está sendo muito difícil para ele, fica perdido. Então, o que eu acho bacana, essa iniciativa de vocês é uma iniciativa bem legal. Eu acho que nesse momento, os pais, eles precisam realmente buscar essas parcerias. Parcerias com as escolas, à medida do possível, e parceria com esses atendimentos. Por quê? Esses atendimentos, eles complementam o desenvolvimento da criança. Então, a criança precisa desses atendimentos para que esse desenvolvimento dela aconteça da melhor forma possível. Então, quando isso para, de repente, o que pode acontecer? Todo aquele avanço que a criança já havia conquistado, ele pode ter uma pequena regressão e, às vezes, uma grande regressão. Então, essas conquistas, elas podem ir se perdendo, porque a gente não sabe quanto tempo que nós vamos ficar nesse isolamento, nesse distanciamento. Então, eu acredito que nesse momento é o momento dessas clínicas, dessas pessoas tentarem buscar fazer algo por essas crianças. E esses pais, em contrapartida, entrar em contato com esses profissionais de alguma forma, buscar estratégias para que em casa eles possam fazer algo por essa criança, para que eles não percam tudo aquilo que aconteceu, todo aquele ganho que a criança já teve.
Exatamente. A gente está falando sobre crianças com necessidades educativas especiais, mas vale reforçar também que nas terapias, né, no consultório, a gente não recebe só crianças com síndromes e transtornos. A gente recebe também crianças com desordem de aprendizagem, de origem emocional, enfim, né, ocasionada por fatores externos até mesmo, onde ela se bloqueia. E ela também precisa desse acompanhamento. Então, em face dessa situação que nós estamos vivendo, em que nós não podemos também ser irresponsáveis e deixar as coisas pagar para ver e manter os atendimentos normalmente, a gente precisa buscar estratégias, porque a gente precisa atuar de forma digna para que a criança tenha saúde e desenvolvimento também dentro do processo. Você não pode colocar a criança em risco. Em risco. Nesse momento, você não tem como colocar a criança em risco. Então, você não vai poder manter os atendimentos no consultório. Mas você tem que proporcionar possibilidades. Isso aí, proporcionar possibilidades. Exatamente essas são as palavras. Porque, na verdade, quando ela deixa de cumprir aquela rotina de acompanhamento, de terapias e tudo mais, e além da escola regular que ela também frequenta, ela também está tendo um rompimento aí, como você citou aí, né, com outras palavras, mas vem um rompimento e isso também é colocá-la em risco. Você concorda comigo? Porque, certeza, dependendo da situação, há uma regressão no processo. Sim. E isso gera um desconforto muito grande, especialmente nas crianças autistas. As crianças autistas, elas são acostumadas a uma rotina. Então, quando ela sai bruscamente dessa rotina, gera toda uma desestabilidade emocional nessa criança. E até ela recuperar e se reestruturar, isso leva um tempo. Então, é bem complicado, é bem complexo esse momento. Então, quanto mais esses pais e esses profissionais que atendem essa criança tiverem possibilidade de continuar de alguma forma, isso vai proporcionar uma melhoria no comportamento, no desenvolvimento dessa criança. Isso. A gente está falando aqui sobre isso, né? Já foi uma coisa bem enfatizada. E a gente tem sentido essa ausência, né? Eu acompanho diferentes escolas dentro desse processo, por ser clínica e também por ser uma clínica voltada também para a formação de profissionais da área da educação, né? No âmbito tanto da psicopedagogia quanto da fonoaudiologia, é importante a gente estar acompanhando, né, o que as escolas, no geral, têm realizado. E aqui na Grande Vitória, Keila. Aqui na Grande Vitória, Keila, eu tenho acompanhado algumas escolas e a gente tem visto escolas que estavam preparadas que provavelmente, né, com certeza, trabalhavam de forma preventiva e assim, quando surgiu essa situação totalmente atípica, nunca existente, né? Quando surgiu essa situação, elas estavam meio que preparadas para agir, né? Então, elas já tinham toda uma globalização, vamos dizer assim, dos seus processos pedagógicos. Então, não que tenha sido fácil, mas ela não teve tanta dificuldade quanto as escolas que não estavam tão engajadas nesse processo. A gente percebeu também que as escolas, para eu chegar na próxima etapa, eu quero fazer essa introdução, tá, Keila? Nós percebemos também que dentro dessa questão do engajamento das escolas, de forma a atender os alunos em casa, também há muitas rupturas aí dentro do processo, porque os pais, voltando a falar, eles não são profissionais da educação, né? Os pais, eles não têm a obrigação de o serem também, né? Eles são profissionais de outras áreas, então eles têm um outro tipo de demanda. Então, quando o filho chega em casa, algumas piadinhas também eu vi rolando nas redes sociais que eu fiquei também incomodada, como a piadinha até de professores, né, falando, agora os pais estão vendo o que a gente passa com os filhos na escola. Eu acho que não é bem por aí, né? Porque quando a gente entende a educação, a gente entende transformar o outro, né? E se eu me comprometi com essa profissão, se eu entrei dentro dessa área, eu tenho que ter a responsabilidade com a formação desse outro. E a responsabilidade de formação familiar, ela é uma. A responsabilidade de formação escolar são coisas é outra. Distintas. E existem aquelas formações em comum entre as duas instituições. E elas por isso é importante... Exatamente, por isso a importância de uma relação família-escola bem bacana,
principalmente no caso dos alunos com necessidades educativas especiais ou com desordens de aprendizagem, né? Então, assim, eu vi engajamento bacana, não sei como que você tem percebido esse engajamento aí na sua cidade. Eu vi um engajamento bacana, mas vi também escolas simplesmente lançando conteúdo para o professor, porque o professor também não é preparado para ele ser um youtuber, né? Então, a gente viu isso também, mas a gente vê a tentativa daqueles profissionais de procurar atender da melhor forma e de maneira significativa os seus alunos em casa. Só que eu também não vi, Keila, a questão, o pensar com relação à inclusão. Eu não vi esse pensar pedagógico. E quando a gente fala de educação, e isso é uma coisa que muitas coisas já mudaram, a gente precisa rever muito. Eu tenho visto muito falar, não, a escola está se reinventando, a escola está se reconstruindo, se redescobrindo. Beleza, isso é bacana e a gente precisa mesmo. Eu, enquanto mãe em casa e como empreendedora, mulher empreendedora, também estou me redescobrindo, me reconstruindo diante dessa realidade. Mas a gente tem que pensar também no todo. E o todo Sim. engloba as crianças com necessidades educativas especiais ou com desordem de aprendizagem. E aí, o que você tem visto com relação a isso? Porque eu, sinceramente, eu ainda não vi nada adaptativo. Eu não consegui perceber. Me desculpem aí se alguma instituição que está nos vendo ou que não, eu tenho exemplos bons para citar, daqui a pouquinho eu tenho exemplos bons. Aham. Mas, de um modo geral, Lecimar, realmente isso tem acontecido. Eu entendo, assim, que a gente está num momento inédito, né? E é difícil isso que a gente está vivendo, é uma coisa que a gente não passou ainda. Eu entendo as escolas estarem desesperadas e não estarem conseguindo aí, às vezes, encaixar-se. Os professores estão tentando aí, né? Algumas escolas estão fazendo videoaulas, estão lançando plataforma no YouTube, têm usado alguns aplicativos, estão buscando diferentes formas aí de se inovar. Porém, para que não sejam tantas perdas aí para os seus alunos, para que as perdas sejam mínimas possíveis. Mas eu também vejo isso que você colocou. Será que esses alunos de inclusão estão sendo alcançados? Será que esses alunos que têm as suas dificuldades de aprendizagem estão sendo alcançados? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, na rotina do dia a dia, isso também não acontece. Nós que trabalhamos na educação especial, por vezes, a gente entra numa sala de aula e vê o professor dando uma aula maravilhosa e o seu aluno de inclusão está fazendo o quê? Lá no cantinho, brincando de um joguinho de montar, pintando uma imagem. Então, assim, é preciso que isso aconteça dentro da sala de aula para que nesse momento também aconteça fora dela. Porque muitas vezes as escolas estão fechadas. O que é incluir? Tem lá o aluno Down, tem o aluno deficiente visual, está tudo ali na escola, mas está incluído de fato? A inclusão está realmente acontecendo? Quando que essa inclusão acontece? Essa inclusão acontece quando eu, professor, estou na minha sala de aula do meu primeiro aninho, estou trabalhando rótulos com os meus alunos, lá o alfabeto e os rótulos. Só que o meu aluno de inclusão, muitas vezes aquilo ali para ele não vai ser significativo ou é muito cansativo. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar. Então, o meu aluno especial, ele vai usar o nome dele e vai usar rótulos também, só que ele vai fazer com as iniciais do nome dele. Eu estou numa sala dando uma aula de matemática com subtração com empréstimo. O meu aluno de inclusão, ele não dá conta ainda desse conteúdo. Então, eu vou trabalhar a subtração com ele, mas uma subtração com apoio de material concreto, uma subtração simples. Isso é incluir, é eu dar o mesmo conteúdo, mas com recorte para o aluno de inclusão. Então, quando o professor ele vai preparar a sua atividade para colocar numa plataforma nesse momento, ou para disponibilizar de alguma forma para essa criança, ele tem que pensar na sua sala de aula como um todo. Então, quais são os meus alunos? Eu tenho 30 alunos. Então, eu tenho aquele aluno ali que ele é inclusão e ele vai precisar dessa atividade adaptada. Eu tenho aquele outro aluno que ele não é público da inclusão, mas ele tem um déficit de aprendizagem, ele não conseguiu aí fechar ainda alguns conceitos. Então, eu preciso também preparar uma atividade para esse aluno. Então, é preciso que isso aconteça e, infelizmente, também eu não tenho visto isso acontecer. Mas é um problema que já é existente nas escolas, de um modo geral. Então, agora só veio a refletir o que acontece. Não, agora é só o reflexo que agora se tornou meio que público. E é importante reforçar para quem está nos assistindo
a gente está falando de uma prática real, porque você continua no lado da sala de aula, né? E eu já estive do outro lado também, dando aulas e elaborando a inclusão numa época em que não existia ainda tanta familiaridade quanto a esse assunto e não existia muito menos recursos tecnológicos para o trabalho de inclusão, né, de crianças, né? Cabe ressaltar ainda que é claro que existem trabalhos maravilhosos, existem professores maravilhosos que trabalham muito bem com a inclusão, mas a gente está só focando numa realidade que ainda acontece. A ideia não é culpabilizar o professor, porque existem fatores também que interferem nesse processo do motivo pelo qual o professor não age, né? Porque existem fatores externos também dentro disso, né? Existe uma equipe pedagógica que não pensa no quesito inclusão, existe uma estrutura escolar que não tem a preocupação com a questão da inclusão, e existe também o próprio professor que não tem interesse nenhum em trabalhar a inclusão. Então ele deixa de lá, não vai aprender mesmo. Então, é bom a gente salientar que todos podem aprender, todos aprendem em graus diferentes, com intensidades diferentes e em processos diferentes. Outra questão o meu amigo aqui, o Rodrigo, ele é diretor de escola e ele até colocou assim que as atividades estão sendo adaptadas e encaminhadas diretamente para o aluno. Isso é de acordo com uma realidade que ele está vivenciando. E o Rodrigo, eu o conheço bem, um amigão, trabalhamos alguns anos juntos aí, e o Rodrigo, ele tem um diferencial, né? Ele hoje atua como diretor na escola estadual, mas ele era professor de matemática. Então, até ele era um especialista que entrou na área da educação e que ofertou uma transformação. Aí, não estou aqui fazendo firula aqui em prol dele, não, mas eu estou enaltecendo aquilo que é real. Mas os bons trabalhos precisam ser valorizados. Os bons trabalhos precisam ser. Ele tem feito um diferencial, isso tem sido visto, não só no ambiente escolar a qual ele atua, mas externamente. Então, essa é uma realidade dele bacana, que bom que isso está acontecendo. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todos, isso já não era, como você disse, bem dito. Não acontecia naturalmente, e agora, numa situação como essa, tão atípica, tão inesperada, é que é mais difícil ainda de estar acontecendo. E vale lembrar que nós não estamos culpabilizando ninguém, nós estamos analisando uma situação que é real. E outra coisa que é real é que, como professores que nós somos, com experiência de sala de aula, de realidade, nós sabemos que é possível sim, com um pouco de boa vontade, a gente realizar um trabalho de inclusão. E na gestão das escolas que eu tive aí, Keila, nesses últimos anos atuando em gestão de escola, né, em diferentes segmentos, eu pude observar também a falta das escolas, como eu sempre trabalhei em rede privada, então é uma realidade até um pouco diferente, né? Você sabe disso porque você está nas duas realidades aí. Inclusive grandes escolas e tudo mais, e uma dificuldade imensa na construção de um documento que trabalha o desenvolvimento individual daquele aluno. Então, a nomenclatura eu conheço como PDI, cada instituição pode ter uma nomenclatura diferente, mas o PDI, o que ele é? Ele não passa de um planejamento que é para aquele aluno, né? Que ele tem uma especificidade que não pode ser deixada, e aí o professor ele vai trabalhar e precisa construir esse PDI juntamente com o seu coordenador, né, ou supervisor pedagógico, precisa construir esse documento para apresentar às famílias, para assim desencadear um processo para que o aluno consiga evoluir. Isso é o papel da escola regular, né? E a gente sabe que muitas escolas nem conhecem o PDI, nem sabem como fazê-lo. Né? E isso é uma coisa muito séria quando a gente fala de inclusão. E aí, voltando para a situação do lar, se eu não sei nem construir um planejamento para esse meu aluno especial, o envio de atividades para casa também é um dificultador. Sim. Porque como que eu vou planejar essa estrutura? E as famílias, elas estão entrando nesse lance de homeschool, né? E estão ficando desesperadas, porque, na verdade, é como a gente falou lá no começo, não é papel deles.
né? Não é Sim. papel deles trabalhar esse tipo de formação, a função familiar é outra. E eles Agora, já a família... têm, eles já têm ali toda a demanda do dia a dia deles também, né? E aí eles estão com uma A demanda do rotina a dia a mais. dia, Antes era só a tarefa de casa, agora eles viraram professor dos seus filhos, teoricamente. Então é uma inovação e difícil, é além da complicado, demanda eles não do têm dia esse a dia, preparo. tem a questão do tarefa de casa, que isso já é um outro assunto que a gente pode conversar Sim, depois, né? Que numa outra existem hora. existem estudiosos que são favoráveis à aplicabilidade de tarefas de casa, ao envio de tarefas de casa, e existem aqueles que desconsideram essa possibilidade, porque esta não traz nenhum, qualquer tipo de proveito com relação ao aluno, mas enfim. Voltando para a questão da casa, a gente vê essas escolas produzindo esse material, enviando, e pouco a gente vê com relação a esses alunos que estão em terapia. Esses alunos, seja com necessidades educativas especiais, seja com desordem de aprendizagem. O que que a gente sabe também que enquanto família, a gente pode criar, até mesmo nas tarefas do dia a dia, para a realização das tarefas de casa, né, e tudo mais, a gente pode realizar um ambiente de aprendizagem, a gente pode proporcionar a esse meu aluno. Aqui em casa, por exemplo, como a gente não tem muito espaço, a minha casa é pequena, eu reservei um espaço na varanda onde eu coloco um tapete e ali eu criei o meu ambiente pedagógico para o meu filho que tem 3 anos. Então, cada família cria, né? Tem Sim. alunos que já têm escrivania, outros você já pode fazer em cima de uma mesa e tudo mais. E aí você pode criar. Como meu filho tem 3 anos, o chão, para mim, é uma coisa que eu acho muito bacana. Porque aí ele fica mais à vontade, ele deita, ele senta, né? Ele rola. Até Então, porque ele está na aonde... fase do sensorial, né? Então, o sensorial aí é no chão mesmo, é o rolar, é o teu contato ali com tudo. As intencionalidades que eu tenho com ele, em virtude desse ambiente que eu elaborei, pensando nele, não é um ambiente que me foi custoso, tá? Então, assim, as famílias às vezes pensam, meu Deus, né? Eu tô em quarentena. Eu até comentei isso na outra live que nós fizemos, falando sobre a questão do divórcio, né? Da visitação dos filhos com pais separados. Meu Deus, as crianças estão em quarentena, agora eu vou ter que entreter durante 24 horas. Calma, gente, não é isso. Vamos criar uma rotina na educação. A educação, ela é regra, ela é um processo. Então, a criança ela vai ter a hora dela acordar, vai ter a hora dela se alimentar, vai ter a hora dela se higienizar, assim como ela vai ter a hora de Sim. estudar. Então, são É a momentos, e você rotina. pode... E a hora de brincar. E a hora de brincar. Agora sim, eu vou destinar o meu tempo para brincar com o meu filho. Quando a gente organiza isso, a gente deslancha em N Sim. processos. Um aluno com necessidades educativas especiais, aí eu nem vou entrar no âmbito da questão dos alunos com desordem de aprendizagem. Alunos com necessidades educativas especiais, eles também podem ter um ambiente de aprendizagem em casa, né? Não vai ser dada largada com relação às terapias e tudo mais, mas ele pode sim ter um ambiente de aprendizagem em casa. E como, Keila, por favor, a gente pode fazer isso? Eles podem e devem. E eu vou te falar assim, que você está no caminho super certo. Às vezes a gente diferencia muito, sabe, Lecimar? O aluno com necessidades especiais precisa fazer algo diferente. Nem sempre precisa fazer algo diferente. Então, o ambiente que esse aluno vai estudar, ele é um ambiente... Se ele for pequeno, o que você fez com seu filho cabe perfeitamente a uma mãe fazer com o filho dela que tenha síndrome de Down ou que tenha qualquer outra, né, necessidades especiais. Ele tem que estar rolando ali no chão mesmo, se ele é da educação infantil, ele vai estar mexendo com coisas concretas. Então, o que é importante nesse momento? É aquilo que você falou. O horário é algo muito importante. Então, as famílias, elas precisam se organizar com uma rotina. Então, eu preciso fazer uma rotina. Então, o meu filho precisa ter um horário para brincar, o meu filho precisa ter o horário do almoço, ele precisa ter todas essas coisas que são do dia a dia. Então, o horário do estudo, de preferência, seria interessante que fosse o mesmo horário que ele estaria na escola, né? Para que ele não perca ainda mais a criança especial, que ela, né, já tem muito essa coisa de rotina. Então, para que ele não perca esse vínculo aí com o horário da escola, então que, se possível, que fosse no horário que ele estaria na escola. É claro que um horário reduzido. Vocês não vão passar mais que meia hora, 40 minutos ali de atividade com seu filho. Ele está em casa, né? Então, não tem como você fazer da sua casa uma escola. Então, é um horário reduzido, que você já vai fazer esse combinado com o seu filho. Então, filho, ó, todos os dias esse horário a gente vai fazer um momento de estudo. Então, esse horário é bem bacana. Então, o horário reduzido.
Horário reduzido e horário fixo. É importante que seja todos os dias o mesmo horário. O local também. A criança, ela se desconcentra muito facilmente. Principalmente a criança que tem uma necessidade especial. Então, ele se desconcentra. Qualquer barulhinho já vai chamar a atenção. Então, é importante que esse ambiente seja um ambiente silencioso, que nesse momento não tenha interferência de televisão, de celular. Então, papais e mamães, ou quem vai aí acompanhar a criança nesse momento, é para ela. Então, é o seu momento com o seu filho. Esquece celular, esquece jornal, esquece televisão, esquece novela, né? Então, é seu ambiente, é o momento de estudo com o seu filho. Então, é para ele. Então, horário importante, um local adequado, que seja um local programado, que naquele local vocês vão se reunir. Auxiliar, então, assim, motivação, motiva a criança, sabe? Procure fazer atividades lúdicas, ou se tem o conteúdo da escola, mas, assim, lê primeiro ali o que veio para fazer com o teu filho, para que você inicie essa atividade com garra, com gás, com vontade ali, para motivar essa criança para esse momento. E é fácil? Não. Fácil não é. Mas a gente precisa aproveitar também esse momento, sabe, Lesmar, que a gente está ali com o filho, que às vezes no dia a dia da correria a gente também não tem esse tempo para parar e estar ali com o nosso filho, com a nossa criança. Então eu acho que vale também isso, sabe? Vale você se aproveitar de uma situação que está sendo difícil e complicada e tornar a situação bacana, sabe? Tornar uma situação divertida e mais leve. Então motivar essa criança. E uma coisa muito importante também, não dê resposta pronta para o seu filho. Estimule que ele pense, que ele busque respostas e que ele encontre soluções para as atividades que estão sendo propostas. Eu acho que essas são as principais coisas. Rotina, né? Um horário, um local legal, uma motivação bacana. E pai, mãe ou quem estiver aí com a criança, é seu momento com ele. Então, sem nenhuma interferência. Acho que seria mais ou menos isso aí. E é importante frisar que você não tem que ser professor. Tá? Sim, a Inácia colocou até aqui que uma amiga comentou com ela, que algumas amigas falaram que não aguentam mais realizarem o papel de professor. Você não é professor. Você não é professor. Claro. Você pode transformar esse ambiente, seja para as crianças que não apresentam qualquer tipo de demanda específica, ou seja para as crianças com necessidades educativas especiais, você não é professor. Ali você é pai e mãe. Você está sendo uma orientadora das questões pedagógicas. Porque professor ele tem. E ele vai ter sempre você como a referência de que você é a mãe, que você é o pai, a tia, né? Seja qual o responsável que estiver atuando. E ele tendo essa referência, ele com certeza vai agir diferente com você. Não é, Keila? Ele vai agir, claro. Ele vai agir diferente. É cada um com o seu papel, né? Então, assim, o seu papel é de pai, orientador nesse momento, e não de professor. Então, aqui a Marlene, ela está até dizendo que ela fez com a filha dela um cronograma de atividades sugestivas para cada dia da semana. E ela mantém o horário de atividades da escola no mesmo horário que ela ia para a escola, só que num tempo reduzido. Então, ou seja, ela colocou aqui que está funcionando muito bem. Então, ou seja, eu ia até na hora que ela falou assim, eu faço o mesmo horário das atividades da escola, eu tomei um susto. Marlene, você quase me matou aqui agora. Mas aí depois eu li. Num tempo reduzido. Esse tempo reduzido ele é muito importante. Nas redes sociais, Keila, eu vi nas redes sociais uma mãe, coitada, acredito que fez com a melhor das boas intenções, mas pensa no sofrimento dessa criança. Ela dá banho, né? Orienta a criança bota o uniforme, bota a mochila na cadeira e começa a estudar e segue o horário da aula. Imagina! Então, assim, não é isso. É que é diferente, né? Porque na escola, por mais que ela fique, por mais que na escola ela fique um tempo maior, tipo 4 horas, ela tem um coleguinha do lado para conversar, ela tem um intervalo, ela brinca com outro amiguinho, então tem toda uma rotina, é diferente. Não tem como a gente pegar uma criança em casa sozinha ou com um irmãozinho, que seja, e deixar ali 4 horas o tempo inteiro. Não dá, gente. A aprendizagem não vai ser significativa, vai ser cansativa. Exato. Que a ideia é qualidade, não a quantidade. E reforçar sempre que você em casa é o responsável pela criança, e não o professor dele. A Valmeija aqui, que é a nossa sócia aqui no Beija-Flor, ela comentou aqui que ela fez com a filha dela, que é adolescente, né? Um planner de estudos que nós montamos numa formação que nós fizemos com os alunos numa rede privada. Então, ela montou aquele mesmo planner com a filha e também isso tem sido uma coisa que tem valido a pena e que tem dado certo. Que bom, isso é legal.
Aí voltando, então, para a gente falar sobre essa realidade, né, dessas crianças, as crianças com necessidades educativas especiais, como a Keila disse, e a gente está reforçando aqui, em casa não é a mesma coisa que dentro do consultório em terapia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em casa também não é a mesma coisa que a escola regular. A gente sabe da deficiência nas escolas regulares, mas a gente também sabe dos benefícios que algumas escolas engajadas têm proporcionado aos seus alunos com necessidades educativas especiais ou com desordens na aprendizagem. E aí a gente vem assim, Keila, eu quero saber. Eu não sou aluna, não, mas eu quero saber. Quais são as dicas que você considera importante para que sejam realizadas em casa com essas... que a gente tanto pode dizer para todas as crianças, né? A gente não precisa... eu sei que eu falo demais, mas vamos lá. Uma coisa que eu aprendi nas salas de aula, Keila, a gente trocava muita figurinha, você sabe disso. A gente estudava juntos, né? Tô mentindo? A gente tirava o final de semana para fazer o quê, Keila? Estudar. Programar, planejar. Além da gente gastar, né, amiga? Que a gente também gastava bastante. Muito. Comprava muito sapato. Mas, além disso, a gente também marcava os finais de semana para a gente estudar e realizar planejamentos, mesmo que a gente atuasse em turmas diferentes. Olha que bacana, essa troca... Era muita troca, né? Era muita troca. E a gente só aprende com a aprendizagem, uma ajudando a outra, uma ensinando a outra, uma aprendendo com a outra, e assim vai. E aí, nessa realidade de sala de aula, a gente precisa saber que nós podemos tudo, gente. Nós podemos tudo desde que a gente pesquise isso. Desde que a gente pesquise. E tenha boa vontade. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Dá trabalho, mobiliza, te tira da zona de conforto. A criança, e dentro da sala de aula, uma coisa que eu sempre foquei, que eu e aquele a gente conversava muito. Não é porque ele tem uma especificidade que ele vai receber atividades diferentes do outro, ou vai sentar num grupo diferente dos outros. Porque aí eu não estou incluindo, eu estou segregando, né? Que são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, o incluir é o quê? É o meu aluno realizar as mesmas atividades que o outro, porém, adaptadas à sua realidade. Se eu estou falando sobre os órgãos dos sentidos com os meus alunos do terceiro ano, por exemplo, e eu tenho um aluno que tem uma necessidade educativa especial e que ele não consegue acompanhar aquela minha oralidade, eu vou explanar de uma forma diferente a fim de que eu atinja aquele meu aluno que não tem essa especificidade, mas que eu alcance também o meu aluno que tem essa especificidade, que precisa de uma ajuda. Então, isso é muito bacana. Eu já trabalhei em escolas que tinham assim, inúmeras apostilas para cada grupo. Como é que já foi essa vida sua aí? Por isso a importância do PDI. Porque quando o professor organiza o PDI, quando ele faz o PDI, lá no PDI ele já vai fazer todas essas questões, sabe? Ele já vai fazer o PDI dele dentro do conteúdo que ele vai trabalhar com a sala regular dele. Então ele vai colocar ali as estratégias que ele vai utilizar em cada conteúdo que ele vai abordar com a sala. Então se ele faz um bom PDI, se ele faz um bom planejamento ali individualizado no começo, ele não vai ter problema no decorrer, porque ele vai saber exatamente como ele é. Claro que, assim, todo o planejamento, ele pode ser modificado no decorrer, né, gente? Não é estático ali, tem que ser aquilo. Então, se você viu que não deu certo, você vai voltar e vai mudar. Mas isso vai te ajudar muito, vai facilitar muito as suas aulas. E é importante que a gente tem que ter em mente o seguinte, você que é pai e mãe de uma criança que tem uma desordem de aprendizagem, que esteja em acompanhamento psicopedagógico, enfim, qualquer tipo de acompanhamento fonoaudiológico e tal, ou uma criança que tem necessidade educativa especial, se você é pai, você tem que pedir, solicitar à instituição esse planejamento individual do seu filho. E você tem isso por direito. E você pode ir acompanhando as atividades. Então, vamos lá. A ideia da nossa live foi falar sobre a educação especial nesse tempo de coronavírus, onde as famílias estão em casa e os pais estão com cabelos arrepiados, tentando ser professores. Então, primeiro ponto, vocês não são professores.
Esquece isso. Vocês são pais que vão interagir com os filhos em prol do desenvolvimento deles. E aí, dentro dessa interação, a escola precisa fornecer ferramentas e dicas para que você possa desenvolver essas tarefas. O outro ponto, você também pode pesquisar. A gente sabe que muitas mães aí que têm crianças com determinadas especificidades, elas procuram, elas estudam, elas buscam. E isso é interessantíssimo, porque elas acabam tendo formação que nem são a formação delas. Porque elas atingem uma gama de informações e elas vivem na prática essa realidade. Isso é muito legal. E isso também possibilita. Então, pedir à escola esse documento, esse acompanhamento de planejamento é direito das famílias. Né? Sim. É que seu áudio está cortando um pouquinho, senhora. Tá cortando um pouquinho o teu vídeo, tem hora que dá seu vídeo tem hora que dá umas travadas. Aí demora um pouquinho para concluir a fala. Estão ouvindo, ó. Mas é exatamente isso aí que você falou. Eu queria, assim, deixar um recadinho também para as famílias, dentro do que você está falando aí, né? A gente está falando de sala de aula, aliás, de ambiente em casa, né? Então, os pais, o que eles podem pensar desse dia a dia aí deles? Eles não precisam fazer da sua casa uma escola, né? Então, eu acho que nesse momento, a gente está num momento aí bem atípico e tal, e eu acho que eles precisam pensar também em como lidar com as emoções dessa criança. Porque as nossas crianças, será que elas estão percebendo o que está acontecendo aí, né? Nós, adultos, já foi uma loucura. A gente foi retirado do nosso ambiente de trabalho e tal. Só que nós somos adultos. A criança, de repente, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela não está mais indo à escola, não está mais tendo contato com seus amiguinhos, perdeu todos os seus tratamentos. E como que tá isso dentro da cabecinha dessa criança? Será que ela tá entendendo? Será que não tá muito confuso? Então, assim, eu entendo sim, a parte pedagógica ela é muito importante. Eu não tô falando aqui que os pais não precisam dar conta, né, da forma deles aí, de ajudar nessas questões. Mas eu acho que um ponto que precisa muito ser trabalhado nesse momento é essa questão do acolhimento mesmo, da acolhida dessa criança. Explicar na linguagem dela, né, de forma que ela entenda, a importância de todo esse momento, a importância dela lavar as mãozinhas ali, né, a cada momento, sabe? Vamos aproveitar esse momento, igual eu já falei aqui no início, para a gente se conectar com o nosso filho, porque nossa rotina, ela é tão atribulada, ela é tão corrida, né? Às vezes a gente nem vê a criança, sai a criança dormindo, chega a criança dormindo, então assim, é aquela correria tão grande, aquela agitação tão grande, que a gente não tem esse tempo. Então eu acho que assim, a gente está tendo agora uma oportunidade que a gente tem que aproveitar de estar mais junto em família, sabe? De construir memórias afetivas para essa criança. Então, o que a gente vai, nós adultos, quando tudo isso passar, talvez as nossas memórias sejam ruins, porque a gente vai lembrar de tanta coisa ruim que a gente vivenciou, mas a gente pode permitir que para as nossas crianças, para os nossos filhos, essas memórias sejam diferentes. Sejam memórias boas. Foi o momento que meu pai mais ficou comigo. Foi o momento que meu pai me ensinou coisas da escola. Foi o momento que meu pai me abraçou mais, me beijou mais. Sabe, assim, família mesmo. Vamos aproveitar. Vamos, lógico, como eu falei, a gente precisa de uma rotina, mas vamos levar tudo isso de uma forma leve para as crianças, especialmente para as crianças que têm necessidades especiais e que nem sempre estão aí compreendendo tudo isso que a gente está vivenciando. É verdade. Então, só reforçando que a gente já está chegando no final da nossa live aqui, é importante a gente saber que nós não, como pais, nós não somos professores dos nossos filhos, nós somos aí mediadores desse processo em virtude da situação que nós estamos vivendo. O outro fator importante é os pais com crianças com necessidades educativas especiais ou desordem de aprendizagem, eles precisam conversar com a escola. Se a escola não está realizando nenhuma atividade, nenhuma proposta para o desenvolver dele em casa, você pode solicitar essa escola, esse PDI, esse planejamento, porque isso é um direito de toda criança, isso é inclusão, tá? E outro fator importante, a gente pode criar em nossa casa um ambiente de aprendizado, não é uma sala de aula, um ambiente de aprendizado. Exato. Então, quando a gente cria esse ambiente de aprendizado, é como a Keila disse, criar esse momento de estudo todos os dias, no mesmo horário, com um tempo limitado, programado, combinado com a criança. É muito importante esse combinar, né? E isso
tudo faz a diferença dentro desse processo. O Marcos aqui está dizendo aqui, o Marcos, advogado, ele colocou, eu passei uma semana sendo professor do meu filho. Eu não sei se ele gostou, mas é bem difícil, não é tão simples. Ainda bem que eu estava com um só. Então, imagina aí as famílias que têm 2, 3 filhos. Ou que tem uma demanda, né? Uma demanda de uma criança especial, é uma demanda ainda maior e é um dificultador dependendo da situação da criança, né, Keila? Você sabe disso, como Sim. Você disse anteriormente, principalmente o fato do autista, que ele gosta daquela rotina quando há esse rompimento, há também um rompimento no desenvolvimento dele, né, no processo de desenvolvimento. É algo muito necessário para ele. Ele depende dessa rotina, dessa estrutura. É isso aí. E, Keila, em virtude dessa situação, o que a gente... Antes aqui a Valmeide colocou assim, como fono, eu quero parabenizar todos os educadores, porque hoje é o Dia Mundial da Voz e os professores são os profissionais da voz. Oh! Verdade! Parabéns a nós também. Obrigada, Val, e parabéns aí a todos os professores, né, que atuam aí nessa vida. É verdade, hoje é o Dia Mundial da Voz, na nossa página da Beija-Flor vai rolar aí um sorteio de 2 avaliações da voz aí, ó, tem as regrinhas, vai participar. Deixa eu fazer meu jabá também, né, gente? Tá Vamos lá, Keila. Vamos lá. Que dicas você considera importante, né, a gente conversou muito sobre isso, e que dicas que você considera importante como recurso didático e pedagógico que pode ser feito em casa e que é fácil, não remete tantos gastos assim e que pode ser adaptado para qualquer criança em qualquer situação de acompanhamento. Vamos mostrar aí algumas atividades que a gente preparou. Só antes, eu queria só contar uma coisa rapidamente, eu sei que a gente está aí com o tempo, né, corrido, mas só assim, uma coisa bem interessante, na nossa rede aqui de Jacareí, nós temos na rede pública, nós temos em todas as escolas um profissional do atendimento, um profissional especializado em educação especial, que presta atendimento a essa criança. Então, aqui nós temos a sala regular, a gente tem a sala do AEE e a gente tem o POA, que é o Programa de Oficina de Aprendizagem, que trabalha justamente com as crianças que não têm uma deficiência, têm um transtorno ou têm alguma outra defasagem. Então, é muito bacana. É claro que, assim, existem problemas como todas as redes, mas eu acho que é bacana falar porque é uma rede que está tentando se ajustar com relação a isso. Inclusive, as atividades que foram disponibilizadas pela nossa rede, elas foram feitas pelas escolas, então os professores em seus pares montaram, os professores do atendimento especial ajudaram, o professor do POA também. Então, quando o pai vai lá no sistema acessar, ele tem tudo isso. Ele tem a atividade da sala, ele tem atividade para cada criança. Então, ficou muito bacana. Eu acho que vale a pena ressaltar, porque é um trabalho bem feito. Todas as crianças da nossa rede que têm uma necessidade especial, ele é acompanhado por uma estagiária. Os deficientes visuais, eles têm uma professora também com eles, uma professora formada, especialista, que no meu caso, eu atendo uma criança dentro da sala regular, uma criança deficiente visual, acompanho ele na sala do 5º ano, é o 3º ano que eu estou com ele, acompanho ele desde o 3º ano. Então, é muito bacana isso, sabe? É uma rede que tem procurado crescer e tem procurado trabalhar efetivamente com a educação especial. Então, fica aí um exemplo, se vocês quiserem pesquisar aí as instituições, como que esse trabalho tem sido feito. Então, olhem lá, procurem, busquem e façam isso, porque as crianças merecem e as crianças precisam desse trabalho diferenciado. Então, vamos lá, amiga. Põe aí as fotos pra gente. Né? Sim. Como pais, nós somos fiscalizadores. E o exemplo dessa escola, que é uma escola pública, né, está Sim. à frente de uma demanda que já era para estar já há muito tempo acontecendo, que já era para ser uma realidade da maioria das escolas do nosso país. Mas, enfim, a gente vai dando um passo de cada vez, copiando essas boas ideias, compartilhando esses saberes, né, essas experiências que têm dado certo e atuando com dignidade e profissionalismo aí. A Keila me deu uma demanda, né, dessas dicas de atividades, né, que eu fiz essa sugestão. Eu fiz a impressão e vou estar apresentando para vocês e ela vai estar falando sobre cada um desses recursos aí. Pensando nessa realidade, gente, que vocês estão aí em casa e às vezes não tem muito que fazer com o teu filho. Ai, como eu vou fazer? Muitas escolas não disponibilizam. A gente vai dar dicas pequenas de coisas que vocês podem fazer. Então, essa imagem que a Lesmar está mostrando, ela tem aí várias letrinhas e vários números. Só um minutinho. Então, você pode montar aqui seu filho. Oi? Tá falhando muito.
as outras pessoas estão conseguindo ver a Keila bem, porque para mim o seu retorno não tá zero. É que o seu vídeo tá pausando, amiga. Eu acho que na hora que o seu vídeo pausa que falha. Mas seria legal se a gente tivesse um retorno de alguém aí que está nos assistindo. Para mim o meu vídeo não tá pausando em hora nenhuma, entendeu? Então pode ser alguma coisa do nosso. Você às vezes está robotizada, mas vamos lá. Esse aqui o que é? Mas ok. Aí esse daí a gente tem letrinhas móveis que o pai pode trabalhar desde a construção do nome da família, fazer nomes de frutas. Então, assim, você vai usar a sua criatividade com seu filho, dependendo do nível que ele está. Assim também os números, eles podem trabalhar a reta numérica, pode trabalhar contagem, pode trabalhar adição e subtração, aí vai depender do nível da criança. Não precisa ser esse material estruturado que está aí. Pode ser letrinhas feitas no próprio computador. Tá? Então, é só uma ideia do que fazer em algum momento de atividade. Esse daí também é uma outra ideia com o alfabeto. Então, se o seu filho está na fase de alfabetização, está na transição aí da letra bastão maiúsculo para a letra manuscrita ou para a letra imprensa minúscula. Então, ele vai fazer também essa transição. São tampinhas. A letrinha da tampinha está em EVA, mas você não precisa colocar em EVA. Você pode colocar a própria letrinha impressa do computador e aí vocês vão brincar juntos. Ele vai pegar uma letrinha que você vai digitar, ele vai parear em cima da outra letrinha e vocês vão criando aí outras opções também, outras possibilidades. Temos... esse é bem legal, esse é um pareamento de contagem, esse é uma contagem, na verdade. Então, a gente tem os grampos, normal, grampo de roupa, e tem os números. Então, ele vai fazer a relação número-quantidade. Esse aí tem um terceiro fator, que é a questão da cor. Ele também está trabalhando as cores, mas não precisa necessariamente trabalhar com cores se você não tiver esse material colorido. Você pode colocar lá os números impressos no computador, em um papel, e ele vai pegar o seu grampinho de roupa normal mesmo lá, que você usa para estender a sua roupinha, e ele vai fazer aí essa contagem. E essas atividades com o grampo, ela é bacana, porque ela também trabalha o movimento de pinça, que essas crianças precisam muito para a coordenação motora, né? Então, esse de grampinho, deixa a criança tentar lá, pode ser que ela não consiga da primeira, tenta de novo, uma hora ela vai dar certo, ela vai conseguir. Esse também é um movimento de pinça, e esse aí também é um jogo de alfabetização para criança que está em processo, ou para criança que está construindo aí o seu processo de alfabetização. Ele os palitinhos, aliás, os pregadores de roupa, e aí tem a imagem e a palavra, uma letrinha em cada pregador. Se a criança já está num nível avançado, ela já consegue formar a palavrinha, ok. Se não, também você pode fazer a imagem e somente a letrinha inicial. Se ela está assim, no iniciozinho do processo de alfabetização, pode ser imagem e letra inicial. Se ela já está no processo mais evoluído, aí ela pode formar a palavrinha. Você pode também colocar, por exemplo, a palavra dado, faltando uma letra para ela completar. Então, assim, vai dar N possibilidades e também tem o movimento de pinça, que é muito importante para as crianças especiais. Muito bom. Esse aí, amiga, não é o sensorial que você tinha pensado. O sensorial também é bacana. Se os pais quiserem, podem pesquisar lá como fazer garrafa sensorial. Dá uma pesquisada que as crianças gostam. Esse é um boliche. Então, ele tem cada garrafinha de água normal. Na página tem falando sobre atividades sensoriais. Vocês podem pesquisar lá que tem no feed, tá? Opções de várias atividades, tá? Então, esse aí é um boliche, ele tem as garrafas de água normal e você pode fazer também com garrafa de refrigerante, com o que você tiver. E aí tem os números colados, então a criança vai jogar, a garrafinha que ela derrubar, ela vai ver qual é o número que estava ali. Se ela já está em processo de conseguir fazer soma, né? Ela pode somar ali os pontos que ela fez. Se ela ainda não identifica o número, ainda não consegue somar, ela pode comparar. Ela vai derrubar um tanto, aí a mãe ou o irmão vai lá e joga e derruba outro tanto. Quem derrubou mais, quem derrubou menos. E aí vocês vão criando possibilidades, vocês vão brincar e ao mesmo tempo sua criança vai aprender. Pode passar a outra, amiga. Se você quiser colocar alguma coisa. Para baixo. Patrícia, as imagens não estão de cabeça, não estão de cabeça para baixo, não. Talvez pode ser uma coisa da sua visualização. A Inácia está dizendo que ela tem um sobrinho que a mãe está fazendo umas tarefas bem importantes. Eu achei lindo. Inácia, depois passa a dica pra gente que a gente vai gostar, viu? Boas ideias são para serem compartilhadas. É a minha mãe. Gente, esse aí é um pareamento. Esse jogo é muito usado com crianças autistas. É pareamento de imagem. Então, você vai colocar... Nesse aí,
tem as imagens e dá também para trabalhar movimento, que é bem legal com as crianças. Elas podem depois imitar essas posições desses bonequinhos. Mas se vocês não tiverem bonequinhos assim ou não acharem imagens parecidas com essas, vocês podem fazer o pareamento de frutas, imagens de frutas. Ele vai comparar as imagens e vai colocar uma ao lado da outra, as imagens que são iguais. Claro que esse daí, ele está feito para uma instituição utilizar, né, num atendimento, então ele está com velcro. Mas em casa, queridos, vocês podem fazer de uma forma mais simples. O objetivo é o pareamento de imagens, especialmente com crianças autistas, crianças de pré-escola. Esse jogo é bem bacana, a percepção visual, ele desenvolve muitas coisas. Se tiver como fazer com imagens que tiver, tipo esses bonequinhos em movimento, depois ainda dá para fazer uma bela atividade de movimento com eles, imitando as formas aí, as posições. A Patrícia falou que era a atividade do pregador. Você pode estar achando que está de cabeça para baixo, Patrícia, mas não está não, tá? Ela está na posição certa, porque a inversão da visualização é que parece que está de cabeça para baixo. Dá uma invertida ali na imagem. Esse daí também é um jogo de pareamento de cores para crianças menores. Ele também trabalha o movimento de pinça. Então, você pode pegar um círculo, pode ser uma tampa de pizza, ou um círculo que você tiver num papel. Se puder fazer num papel mais grossinho, fica melhor, né? E aí você vai pintar ali os círculozinhos, ou da forma como você achar melhor. E a mesma cor utilizada na pranchinha, você vai utilizar na pontinha do pregador. E aí a criança vai fazer essa relação, esse pareamento de cores. E você vai pedir para pega o pregador com a cor verde, ela vai pegar o pregador com a cor verde para encaixar lá. Então, ela vai estar trabalhando a questão visomotora, que ela vai estar olhando, né, para fazer esse pareamento, e vai estar trabalhando também o movimento de pinça. Então, é bem bacana, e vai estar aprendendo as cores, no caso, se a criança ainda não souber. Beleza, amiga? Dominó, gente. Esse aí é um dominó. Muitas vezes as crianças menores, ainda que tenham necessidades especiais ou alguma defasagem no aprendizado, às vezes elas não dão conta ainda daquele dominó tradicional. Então, a gente pode iniciar com um dominó desse aí. Ele pode ser montado por vocês mesmos, pode ser também com figuras. Aí a gente usou figuras geométricas, mas pode ser também desenhos. Vocês podem imprimir bichinhos para que ela possa iniciar esse processo de entendimento. Pode trabalhar sentimentos, pode trabalhar os bichinhos para ele conhecer os diferentes animais. Aqui no caso está exemplificando por meio de formas, né? Exatamente. Então, assim, tem N possibilidades e é uma introdução do dominó para que depois ela consiga jogar o dominó tradicional. Mas esse daí, o princípio é de começar com esse aí, por ser mais fácil visualmente para a criança e trabalhar outros conceitos também. Tem mais. Esse é o jogo da memória. Eu só coloquei assim uma imagem ilustrativa, mas aí vocês podem trabalhar o jogo da memória em casa. Geralmente, todo pai tem um jogo da memória com o filho. Agora, você não tem? Imprime lá algumas imagens na internet de parzinhos. O jogo da memória ele é muito bacana, porque ele trabalha a concentração, ele trabalha a memorização, a questão da paciência, porque a criança precisa, né, esperar o tempo dela, o tempo do outro. E uma outra coisa muito importante é que a criança ela tem um tempo ali de concentração. Então, não vamos exagerar no horário. Se você viu que deu, que a criança já não dá mais conta, muda de atividade ou dá uma pausa para que ela possa descansar. Acho que a gente já está acabando. E a gente tem aí tinta com essa criança linda, com as mãozinhas. Com as mãozinhas aí. Ai, gente, delícia. Mães, tinta é uma coisa maravilhosa, desenvolve muita questão sensorial da sua criança. Então, assim, você pode fazer N possibilidades. Você pode deixar assim, ela sujar as mãozinhas, colocar lá a mãozinha na tinta, carimbar. Você pode forrar uma parte da sua parede com papel. Papelão, sabe aquele papelão que veio lá, embrulhou o pão? Sei lá, qualquer papelão que você tiver em casa. Põe lá na parede, deixa a criança explorar o espaço, carimbar, ou em outro momento dar uma folha para ela fazer um desenho. Mas a tinta é algo que chama muita atenção da criança e desenvolve N coisas, porque ela vai explorar ali toda a sua criatividade, vai se melecar toda. Deixa ela trabalhar. Isso, amiga. Aí acho que tem mais um só, né? Eu falei bastante sobre os sentimentos. E aí tem duas carinhas, né? Uma carinha triste, uma carinha feliz. Vocês podem trabalhar para que a criança fale como ela está hoje. Ela vai levantar a carinha que ela como ela está se sentindo. Se ela está triste, ela está feliz. Vocês podem usar também aqueles emojis de celular que tem criança chorando e várias... Para que ela tenha uma
facilidade maior, porque às vezes a criança não tem essa facilidade de colocar o seu sentimento. Então, através de uma brincadeira, às vezes possibilita que ela fale, que ela coloque para fora suas angústias e o que ela está sentindo. Então, assim, são ideias bem simples, são ideias práticas, a gente procurou trazer coisas práticas que o pai consiga construir em casa com seu filho, com o que ele tem aí. E além disso, na página aí da Beija-Flor tem várias coisas bacanas que vocês podem acessar. Keila, vai encerrar aí a nossa... Nós temos 15 segundos para encerrar a nossa live. Amiga, fechamos. É isso. Um beijo, galera. Confira na Beija-Flor e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Keila, eu te amo. Muito obrigada por você estar aqui. Tô esperando vocês voltarem, porque a gente teve que encerrar assim na correria. Mas quem está entrando aqui agora, 2 pessoas, a Keila já saiu, não sei se ela vai estar vendo aqui novamente, mas a participação dela foi muito importante da gente falar sobre educação. Educação é uma coisa que eu amo muito, 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 e eu acredito que ela é o grande transformador de N processos. Nós somos falhos, cometemos as nossas falhas em casa, mas é importante demais a gente se dedicar a isso, porque é só se dedicando que a gente consegue fazer realmente um diferencial aí na educação. A Keila é uma pessoa muito especial para mim e eu tenho certeza que ela foi muito importante nessa live aí para vocês. Um beijo, galera. Muito obrigada, foi muito bom.